Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast Entre a Cruz e a Graça, o podcast da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, do Distrito do Rio de Janeiro. Nós estamos mais uma vez aqui com os pastores Gilberto e Martiniano. Semana passada já começamos a falar sobre o segundo mandamento. Se você ainda não assistiu esse podcast e os outros, acesse a playlist que tem aqui no nosso canal com todos os podcasts e você vai ter a introdução então para esse assunto também. Hoje a gente ainda não vai responder aquela pergunta que eu prometi que seria nos próximos, né? Ou no próximo. Isso vai vir mais para frente. Eu quero segurar vocês aqui com a gente. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho assim sobre como o nosso cotidiano, né? Como é que a gente tem às vezes algumas armadilhas que fazem com que a gente utilize o nome de Deus de maneira errada. E nós vimos semana passada, né, pastor Gilberto, pastor Martiniano, que o nome de Deus é mais do que a identificação dele, né? Mais do que a identidade dele, mas tem a ver sim com a própria pessoa, com quem ele é, o que ele faz, né? É algo muito mais profundo e muito mais complexo, né? Quando a gente olha no Catecismo Menor, por exemplo, nas explicações de Martinho Lutero, a gente vê que ele dá alguns exemplos ali, né? Mentir com falsidade, amaldiçoar. Tem esses exemplos meio pesados, né? E falando assim, especialmente sobre amaldiçoar pessoas. Eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso agora, primeiramente. Né? Sobre isso de amaldiçoar pessoas, né? Por que que amaldiçoar ou desejar o mal usando o nome de Deus é considerado algo tão grave assim, a ponto de, por exemplo, Lutero fazer questão de mencionar isso lá na sua explicação? Vou deixar livre aí para qual dos dois pastores quiser responder essa pergunta, por gentileza. É porque assim, porque Deus é absolutamente bom, né? Então, quando a gente deseja o mal para alguém, a gente já não está falando da parte de Deus. E quando a gente deseja o mal, né, geralmente a gente pensa em vingança, pensa em retribuição. Só que a Bíblia é bem clara quando Deus diz: "A mim pertence a vingança". Né? Jesus diz: "Não julgueis para que vocês não sejam julgados, porque na mesma medida que vocês julgam os outros, vocês serão julgados". Então, essa questão de desejar o mal, isso não é com a gente. Essa questão de se vingar, não é com a gente. Essa questão de dar retribuição, isso não é com a gente. Por quê? Porque a gente nunca é absolutamente justo. A gente tem orgulho, tem soberba, então a gente sempre vai querer dar um troco a mais, né, no que tange ao mal. E quando a gente faz isso, a gente está obedecendo ao maligno, é ele quem quer o mal. Então, por isso que toda maledicência, toda maldição, ela não procede de Deus, ela vem do diabo. Então, o cristão, o filho de Deus, ele tem que sempre falar o bem, ou coisas boas, porque Deus é absolutamente bom. Jesus mesmo disse isso, né? Quando disseram, ao Senhor é bom, ele disse, bom é só Deus. Então, Jesus já disse que Deus é bom. Então, quando a gente fala o mal, deseja o mal para alguém, a gente não está falando da parte de Deus. E aí a gente tem que cuidar muito com esse tipo de coisa, né? O mesmo Pedro que minutos antes tinha dito, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, depois, logo depois disse, Senhor, isso não te sucederá, isso não vai te acontecer. Jesus disse, cala a boca, diabo, tu fala da parte de Satanás. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com quem tá fazendo com que as nossas palavras saiam da nossa boca. São palavras que agradam a Deus ou ao diabo? São palavras de bem ou de mal? São palavras de bênção ou de maldição? Lá em Deuteronômio diz, olha, tem dois caminhos para todo mundo. O caminho do bem e do mal. O caminho da bênção e da maldição. O caminho da vida e da morte. Então, se a gente é cristão, se a gente serve ao Deus que é absolutamente bom, então a gente vai falar coisas boas, a gente não vai amaldiçoar e nem falar coisas más. Quando a gente faz dessa maneira, a gente está escolhendo o lado errado. Maravilha, obrigado, pastor Gilberto. Então, em nome de Deus, ninguém amaldiçoa, mas sim abençoa. Vamos resumir assim, né? Deus, o nome de Deus é para a bênção, né? É para o bem. Maravilha, muito obrigado. Uma outra coisa que Lutero fala também, quando ele dá exemplos de mau uso, né, do nome de Deus, por exemplo, sobre feitiçaria, sobre superstição, né? Em alguns momentos ele vai deixar isso mais claro, né, em outros escritos, vai falar sobre, por exemplo, consultar estrelas, né, algo relacionado a horóscopo, esse tipo de coisa, né? Essa é uma outra questão também, né? Tem pessoas que usam isso falando que isso vem de Deus, né? Falando que é Deus quem revela isso para elas, né?
Vamos lá, pastor Martiniano. Vou deixar a parte da feitiçaria com você aí, né? Isso é. O que que isso tem a ver com o segundo mandamento? Vamos lá. Pois é, isso nos remete à questão anterior, não é? Lá no episódio antes, não é? Quando se fala do nome de Deus, aí de novo, né? Os nomes de Deus, né? Os atributos, né? Revelam sua essência, quem ele é, como é, o que faz, né? E aí o pastor Gilberto falou antes, né? De alguns desses nomes, atributos de Deus, né? Por exemplo, justo, longânimo, gracioso, né? Amor, Deus é amor, né? Mas vamos lá, gente, feitiçarias, superstições, né? E aí se usa o nome de Deus. Que Deus? Certamente não estamos falando do mesmo Deus, não é? Como cremos, ensinamos e confessamos no primeiro artigo do Credo Apostólico, como oramos ali no Pai Nosso, e aí já a introdução Pai Nosso, né? Então, assim, o único e verdadeiro Deus. O resto é invenção humana, eu digo assim, é imitação barata, não é? E aí é interessante perceber o seguinte, como tudo nos remete ao primeiro mandamento. Foi falado já antes também, tudo começa no primeiro mandamento. Tudo começa e termina no primeiro mandamento. Ou seja, ao passo em que eu vou atrás dessas coisas, de feitiçarias, superstições, de consultar os mortos, né? Enfim, né? Em quem realmente eu estou confiando? Quem é o meu Deus? A gente tem que cuidar, porque às vezes as coisas acontecem de maneira muito simples, muito sutil. Eu me lembro do sepultamento de uma irmã querida nossa, em determinado lugar, uma serva, uma jovem senhora, faleceu muito repentinamente, não é? É, e ela era uma pessoa muito querida na cidade, né? E aí, gente, olha, é uma situação difícil para todo mundo, né? Mas aí, uma cidade pequena, assim, você tem muitos cristãos e não cristãos, mas tem muitas crendices populares, né? Superstições, essas coisas todas. E aí, assim, até pelo processo que foi antes dela morrer, falecer, né? Passar por cirurgia e tal, né? Então, em dado momento, durante o velório ali, o corpo estava assim, sabe? Com algumas secreções e tal. E aí, de repente, um queria, por exemplo, pegar um machado, colocar debaixo do caixão, outro queria com galhos de laranja e tal, sabe? E aí suas orações, e aí foi hora do seu pastor vir, né? Com respeito, com amor, né? Mas sim, pô. E uma das coisas que eu disse, olha, gente, é o seguinte, eu ainda sou o pastor dela, né? Eu ainda sou, e eu sei da fé dela, o Deus em quem ela realmente cria, e ela não ia gostar desse tipo de coisa. Então, assim, já está tudo tão sofrível, né? Então, vamos evitar, né? Então, cuidar realmente com certas coisas que Deus proíbe. Deus proíbe, né? Se Deus proíbe é porque Deus realmente não quer. Se Deus realmente não quer, porque faz mal para a gente. E por que faz mal para a gente? E aí, gente, de novo, o primeiro mandamento. Ou a gente confia realmente em Deus, ou a gente não confia. Né? Isso aí, maravilha. A doutrina luterana, ela é sempre assim sobre os mandamentos, né? A gente tem que voltar ao primeiro, que aí os outros fazem sentido. Aí eles param de ser uma lista de normas, né? Uma lista de regras, e a gente começa a olhar para eles como a vontade de Deus, a vontade soberana, né? Imagina, né, nessa questão do sepultamento, por exemplo, o senhor ia fazer ali uma mensagem cristã, ia ler textos bíblicos, e aquelas coisas que foram feitas ali, supersticiosas, iriam estar atreladas a isso, né, ao nome de Deus. É realmente uma situação delicada, né, onde a gente tem que tratar, claro, com muito carinho, muito amor, para não deixar ainda mais difícil aquele momento que já é muito difícil, né. Mas, de fato, as coisas precisam ser corretas, né, nesse momento também. Não, eu penso também o seguinte, que tudo isso sempre acontece por causa do medo.
né, se espalhou uma doutrina generalizada no mundo de que as forças se equiparam, bem e mal, Deus e diabo. Não, não se equiparam. Deus é soberano, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é Deus. O diabo é uma criatura, é um anjo. Ele tem muito poder, tem, mas ele está infinitamente abaixo. E o grande problema de toda essa questão de magia negra, de feitiçaria, é a questão do medo. Né? Aquela historinha pequenininha, antiga, que a pessoa diz, o cristão foi atravessar uma pinguela num dia de temporal, né? E aí ele olhava para cima e dizia, Deus, eu te amo, eu te adoro, me protege. Aí olhava para baixo e dizia, diabo, mas eu não tenho raiva de ti, não. Quer dizer, não é assim que funciona. Né? Ou você tem Deus, confia em Deus, e onde há Deus há amor, e o amor lança fora todo medo, ou você não confia. Né? Então, por isso que Deus, tanto em Deuteronômio como em Levítico, ele proíbe, ele diz, o meu povo não vai consultar necromantes, não vai fazer consulta a mortos, não vai fazer benzeduras, não vai fazer feitiçarias. Por quê? Porque ali eu não estou. Isso é coisa do diabo. Acabou. Acabou. É simples assim. Então, ou vocês creem em mim, eu tenho poder e confiam em mim, ou vocês não podem beber da água doce da amarga. A luz não tem nada a ver com trevas. Então, a questão do medo. Então, que Deus sempre nos dê força para vencer o medo. E que a gente sempre tenha essa oração dos discípulos na nossa mente, na nossa boca, todos os dias, Senhor, aumenta a minha fé. Né? Porque o diabo, ele nos tenta com o medo. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E todo esse lado da magia negra, da feitiçaria, da superstição, é por causa do medo. Então, a gente precisa ter força diante do medo. E essa força vem de Deus, que é todo-poderoso. Isso aí, maravilha. Eu vi recentemente um texto de Lutero sobre, acho que era sobre exorcismo, algo nesse sentido, onde ele diz, né, que o diabo ele é afastado por meio da oração, né, da palavra de Deus e tal. E aí ele diz assim, e se isso não for suficiente, algo mais ou menos assim, num tom meio irônico, né? Ele diz, começa a debochar dele, porque ele não suporta isso, ele quer ser o centro das atenções, alguma coisa mais ou menos nesse sentido, né? E é o que o senhor falou, né? Deus, eu confio, senhor. Diabo, eu não tenho nada contra, né? Não, na verdade a gente tem sim tudo contra, né? A gente odeia o diabo no sentido cristão da coisa, né? A gente não ama, mas sim ama a Deus, né? Esse é um assunto complexo, né? É um assunto que geralmente traz muita dúvida, né? Muito questionamento sobre a vida das pessoas. Acho que toda família ou toda pessoa já teve alguma experiência nesse sentido, né? De alguém oferecer algo, né? Para curar alguma doença, para resolver algum problema, né? Mas, de fato, dessa maneira, essas coisas não funcionam, né? A única maneira de a gente ser curado de algo não é por magia ou por superstição ou por qualquer coisa nesse sentido, mas é pela ação de Deus, de fato, né? Como ele promete fazer, como ele promete nos abençoar. Uma outra coisa que a gente ouve falar muito quando a gente fala sobre o segundo mandamento é sobre juramento. Tem pessoas que olham para isso e nem sempre elas compreendem o que isso quer dizer. Né? Elas veem, por exemplo, juramentos sendo feitos e dizem, mas será que isso é correto? Será que isso deveria ser feito? Por exemplo, a gente, né? Nós três, nós fizemos no mínimo um juramento. Né? Tem aquele juramento à bandeira, né? Eu ainda não fiz, não. Tô em dívida quanto a isso, com 30 anos de idade. Mas tem, por exemplo, o juramento que nós fazemos na nossa formatura. Nós fazemos um juramento sobre a Escritura, sobre o livro de Concórdia, de pregar a palavra pura, né, sadia, conforme a Escritura, conforme as confissões luteranas. É um juramento que a gente fez. Né? Não sei se vocês já contaram isso para os membros de vocês, né? Eu costumo contar constantemente. E às vezes as pessoas não entendem isso. Né? Será que eu posso fazer esse juramento? Né? Então eu posso jurar qualquer coisa. O que o jurar tem a ver com o caráter de Deus? Né? O que eu posso ou não posso jurar? Me ajuda aí, vamos lá. É que hoje em dia quase não se usa mais essa palavra, Arthur. Quase não se usa mais a palavra juramento. Né? Claro que nós fizemos no dia da formatura, assim como fazem os membros quando entram para a igreja e juram permanecer fiéis a Cristo, à fé cristã, à igreja, e muitos quebram esse juramento. Né? Mas o grande problema hoje em dia
que eu vejo é que muitas palavras elas caem em desuso, mas, na verdade, continuam sendo praticadas. Por exemplo, nas igrejas evangélicas, de modo geral, se usa muito a questão do voto e do propósito, o que não é nada mais do que um juramento. Eu estou fazendo um voto, um propósito. Senhor, se isso acontecer na minha vida, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Quer dizer, o que é jurar? É tomar Deus por testemunha. Isso é jurar. A palavra jurar significa isso, eu tomar alguém por testemunho, tomar Deus por testemunho. Quando eu estou fazendo um voto, um propósito, eu estou fazendo exatamente isso. Só não estou usando a palavra jurar. Mas é exatamente o que se faz. Então, a Bíblia é bem clara, que da tua boca saia sim ou não. O que passa disso é do diabo, e é perigoso. Porque quando você se compromete com Deus, quando você faz um juramento, faz um voto, faz um propósito, cumpra. Deus não mandou você fazer nada disso, agora cumpra. E isso é muito perigoso, né? Agora, pensando aqui rapidinho no que a gente está falando, eu estou lembrando do voto de Jefté. Então, só para lembrar, lá no Antigo Testamento, teve um rei do povo de Deus que foi fazer estava cercado por um exército muito mais forte, muito mais poderoso, e que tudo levava a crer que ia perder. O que ele fez? Ele jurou para Deus, não, me ajuda, Deus. E Deus disse que ia ajudar. Quando Deus disse que ia ajudar, ponto final. Daí ele ainda foi fazer o tal do voto, o propósito do juramento. Eu juro que se eu vencer a guerra, a primeira pessoa que, quando eu voltar, regressar, vier me saudar, eu vou sacrificar. Deus nunca pediu isso. Agora, faz. E claro, a gente sabe a história. Quem foi? A filha dele. A filha ficou toda feliz, ainda uma jovem virgem, veio toda feliz abraçar o pai caiu em desespero. Poxa, minha filha, eu fiz esse juramento. E agora? Ela disse, agora tem que cumprir. Agora tem que cumprir. Então, que a gente tenha muito cuidado, né? Eu sei que hoje em dia não se usa mais a palavra juramento, é voto e propósito, que as pessoas gostam de usar, mas é exatamente o que estão fazendo. Deus não pede para você fazer, agora se fizer, cumpra. Então, que a tua palavra seja sim ou não. Vamos seguir o que a Bíblia diz, é tão mais fácil, tão mais simples, não é verdade? Lutero, assim, quando ele diz que, ali nos catecismos, né? Olha, se é para a glória de Deus ou para o bem do próximo, né? É possível, né? E aí tem uns versículos bíblicos lá. Agora, não é que Lutero está dizendo que é recomendável que façam isso sempre. Ele também vem com o texto, inclusive o pastor Gilberto citou aí, não é? Mateus 5,37, seja a sua palavra sim, sim ou não, não, e ponto final. Na prática, ambiente de sala de aula de uma disciplina aí, de uma pós-graduação em uma das áreas da psicologia, e era o assunto, essa questão da mentira, e aí veio a questão do jurar, né? E veio isso, olha, prestem atenção, mas geralmente, não é uma regra, mas prestem atenção naquelas pessoas que geralmente estão sempre dizendo eu juro por isso, eu juro por aquilo, são as que mais estão mentindo. Presta atenção nos sinais. Uma outra coisa, né? Eu juro pelo quê? O que é que tem na terra, o que é que não tem na terra que é meu, né? Já ouviram a expressão, por exemplo, no Nordeste, eu me lembro da fase de criança, né? Juro pela minha mãe mortinha. Na ponta da Ainda faca. bem, olha, ainda bem que Deus realmente é justo, é bom, tudo aquilo que o pastor Gilberto também falou antes, porque senão o que ia ter de mãe morta caindo dura por aí, rapaz, morrendo, né? Juro pela minha mãe morta. E quase sempre era mentira. Então, assim, embora, gente, quando se fala assim, se é para a glória de Deus, se é para o bem do próximo, algumas reflexões. Primeiro, é realmente para a glória de Deus, para o bem do próximo? Segundo, é realmente necessário? Terceiro, não é? Precisa de fato assim ter esse juramento, né? Não basta o sim ou não, né? Para a gente não cair em situações como o pastor Gilberto falou aí, a história de Jefté. Se prometeu, se jurou, enfim, cumpra. Se jurou e ainda mais usar o nome de Deus, mas isso aí vai aparecer depois numa outra questão logo abaixo, não é?
Enfim, eu me lembrei disso, né? Juro pela minha mãe mortinha, olha só, o absurdo. Conscientemente, né? Inconscientemente se diz isso, é claro, mas o papel aqui do mandamento é esse, né? Nos alertar para que façamos bom uso do nome de Deus, o que requer policiamento, né? Cuidados, essa é a questão, né? Isso aí, maravilha. A questão está mais é menos em jurar ou não, mas está mais em cumprir, né? Muitas coisas que a gente quer jurar. O pastor Gilberto falou em trocar a palavra, às vezes a gente quer falar um pouco mais, menos sério, a gente fala prometer, eu prometo, né? É algo parecido também. Tem coisas que a gente quer jurar ou prometer que a gente não é capaz de cumprir, né? Por isso, sim, sim, não, não. Né? E seja firme nisso daí. Não precisa colocar Deus como testemunha disso, como garantia, né? Como penhor daquilo que você vai fazer. Mas sim, confia nele, né? Confia que ele vai te ajudar a cumprir a sua palavra, a honrar a sua palavra. Maravilha, show de bola. Como diria os capixabas, né? Já que o pastor Martina falou do Nordeste, vou usar a gíria do capixaba também. E a gente chega ao final de mais esse bloco do podcast Entre a Cruz e a Graça. Muito obrigado mais uma vez aos pastores por compartilhar com a gente conhecimento, compartilhar experiências muito valiosas do seu ministério, do seu estudo, para a gente poder conversar mais um pouquinho sobre o nome de Deus. Fica com a gente na semana que vem, a gente vai trazer mais um bloco sobre o segundo mandamento, sobre o nome de Deus, e vamos falar mais um pouquinho ainda sobre coisas que a gente não deve e vamos caminhar cada vez mais em como a gente deve usar o nome de Deus. Acompanhe de novo a playlist, né? Fica sempre incentivo. Dá o joinha aqui no nosso vídeo, compartilha o nosso canal, os nossos vídeos com as pessoas que precisam ouvir falar sobre Jesus. Até mais, fica com Deus e até o próximo episódio, se Deus quiser.